Queridos, muito obrigado por estarem conosco aqui no canal. Eu quero mais uma vez mandar um abraço para os irmãos que não estão conosco na comunidade cristã em Belo Horizonte, mas são comunidade cristã de Belo Horizonte, espalhados aí pelo Brasil, outros países. Muito obrigado por estarem nos acompanhando. Tem me preocupado, eu tenho visto na imprensa crimes em nome do amor, pessoas movidas por ciúme, tanto no consultório como no gabinete pastoral. Eu tenho sido muitas vezes procurado por pessoas que vivem relacionamentos bastante turbulentos em função do ciúme. E pensando no ciúme, mais especificamente, uma pessoa até bem jovem que me procura e diz que tem crises terríveis, que vários relacionamentos já foram embora, que esse que ela vive é bastante marcado por lutas, brigas e disputas em função da desconfiança, do ciúme, da tentativa de controle. E eu, pensando nisso, encontrei dois versos na carta de Paulo aos Romanos que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. São apenas dois versículos do capítulo 12, o verso 18 e o verso 21, que vão dizer para nós o seguinte: se for possível, quantos estiverem em vós, tende paz com todos os homens. E o 21 vai dizer: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Claro que se você tem uma situação de gostar de alguém, é natural sentir um fio de ciúme, um desconforto quando sente que essa pessoa por quem você nutre um sentimento, um desejo, de alguma forma acaba prestando atenção numa outra pessoa, está sendo assediada por alguém. Isso é o que eu chamo de um ciúme provocado. Mas você mantém o controle de si mesmo, você segura a onda, você não agride, você contorna e consegue, de uma forma sadia, se posicionando, superar essa situação. O que tem sido bastante frequente é as pessoas não darem conta de controlar a onda e partem muitas vezes para as agressões, né? Muitas vezes as coisas terminam na delegacia, quando não terminam em morte. E eu não estou dizendo que isso aconteça só entre pessoas que não professem uma religião, mas entre religiosos também. E normalmente a pessoa, depois de uma crise, quando presa, quando procurando se reconciliar, pede desculpa e diz que foi em nome do amor, que foi puro ciúme. Emílio Santiago, numa das músicas de sucesso dele, ele fala de uma briga com a namorada que termina nela com a roupa rasgada, seminua, ele agredido. Então é uma coisa bastante frequente e preocupante. Quero fazer uma reflexão sobre o ciúme patológico. O ciúme patológico, ele tem traços do transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC. A pessoa, ela não consegue sair do círculo no qual ela entrou. Ela está sempre dando voltas em torno do mesmo eixo. Qual é o eixo? O eixo da insegurança. A pessoa que tem essas crises de ciúme, ela não ama o outro. Ela pensa que ama o outro, que o objeto do seu amor é esse outro por quem ela se preocupa. Mas, na verdade, ela tem uma autoimagem muito fragilizada e, na tentativa de compensar essa fragilidade da autoimagem, ela tende a reverter todos os seus esforços de bem-querer, toda a sua energia de amor para ela mesma. Ela se engana e, numa tentativa de equilibrar essa autoimagem, que é negativa, vai para baixo, ela traz esse amor para si e se justifica, tentando fazer do outro um objeto controlável. Então, existem algumas situações que são bastante preocupantes. Aquela pessoa que pega o celular da outra, que vai vasculhar, que descobre a senha do computador, que entra na página de Facebook, que quer saber com quem a outra pessoa mantém amizade, que lê as mensagens que são enviadas, que persegue, que fica fazendo uma vigília, uma campana, que
procura as pessoas com quem ela se relaciona e ameaça para que os relacionamentos sejam quebrados. Essas pessoas que não conseguem conversar, mas partem para agressão, para ameaça. Isso é uma situação bastante adoecida. É uma relação bastante adoecida. E ainda que esta pessoa que vive a amargura do ciúme diga para si e para os outros, e até para o objeto do seu dito amor, que ama o outro, na verdade não ama, porque ela despersonificou, ela quer assumir o controle total da vida da outra pessoa, ela é invasiva, ela não vive mais a sua vida, mas vive para absorver, vampirizar, ela vai na jugular das emoções, dos sentimentos, da liberdade da outra e crava ali os seus caninos e suga toda a energia. Mas ela não ama a outra pessoa, ela ama a si mesma. Então ela precisa ter o controle. Isso é legitimado na sociedade que nós vivemos, extremamente erotizada, extremamente possessiva. Então existe uma desculpa social. Quem ama tem ciúme. Não, esse ditado de quem ama tem ciúme não está falando daquele ciúme provocado, daquele ciúme que você dá conta de controlar, que você supera, que você mostra para outra pessoa, que você se conhece, que tem segurança em si e que, conhecendo a outra, confia nela. Não. Esse ditado que diz que quem ama tem ciúme está justificando esse ciúme patológico. A nossa sociedade extremamente erotizada, extremamente possessiva, extremamente ciumenta, legitima isso. Infelizmente, quem acredita que o ciúme parte apenas dos homens para com as mulheres, que as mulheres são sempre vítimas, que precisam ser protegidas por leis especiais em função do ciúme destes homens, está redondamente enganado. Provavelmente essa pessoa acredita mesmo que existe coelhinho da Páscoa, ela espera o Papai Noel no final do ano, porque não é por aí. O número de mulheres com crises de ciúmes é muito grande. O número de mulheres que também infernizam a vida dos seus parceiros é muito grande. E quando nós pensamos em pessoas que, tendo a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras, tendo uma experiência com o Espírito que é santo, cujo fruto é domínio próprio, é mansidão, não conseguem ser mansos no seu relacionamento de amor, não conseguem ter domínio das suas atitudes, dos seus impulsos, a gente fica preocupado. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo esses 2 versículos para nós, veja bem o que ele disse aqui no verso número 18, que eu disse ainda há pouco, que seriam apenas 2, e são 2 muito grandes, porque ele diz assim: se for possível, quantos estiverem em vós, tende paz com todos os homens. É possível que você tenha controle, sim, sobre o seu ciúme, se você é nascido de novo, se você conhece a Deus, se você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus e se você tem sobre si o poder do Espírito Santo. O fato é que você precisa encarar a si mesmo antes de encarar o outro, porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É você, diante de você mesmo. Ora, quando você vai ao médico, a primeira coisa que o médico te pergunta é: o que é que te traz aqui? Você precisa dizer. Você precisa dizer: olha, eu tenho uma dor na coluna, eu estou com um problema nos rins, a minha digestão não está boa. Você precisa olhar para você para que seja ajudado. Quando você vai ao dentista, o dentista não vai escolher qual dente que ele vai tratar. Ele vai te perguntar: qual é o dente que você sente que dói ou que você tem algum problema. Então você precisa olhar para si mesmo e dizer: eu tenho um problema de ciúme. Mas a palavra de Deus diz: o quanto depender de mim, eu preciso ter paz com todas as pessoas, e na minha lista de pessoas eu preciso colocar a pessoa que eu digo amar. O meu marido, a minha esposa, o meu noivo, a minha noiva, o meu namorado, a minha namorada, até o meu amigo. Porque existem amigos extremamente ciumentos. A segunda coisa que esse texto nos disse nesses 2 versículos é: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando eu conheço a minha fraqueza,
Quando eu me coloco diante de Deus, olhando para mim com verdade, e eu confesso diante de Deus que eu tenho esse problema, e eu descubro que eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que o Espírito Santo, agindo na minha vida, produz naturalmente um fruto, que é o domínio próprio, outro que é a mansidão. Então, eu tomo uma postura que Paulo, escrevendo no mesmo capítulo de Romanos, o capítulo 12, o verso 2, ele vai dizer para nós: transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Então eu não legitimo mais o ciúme, a possessividade. Eu não olho para o outro agora como se eu pudesse controlar. Eu não posso. Por mais que eu queira, eu não controlo os desejos, eu não controlo o que essa pessoa vai fazer. Ainda que eu tente, eu vou infernizar a vida dela, infernizar a minha. Por que é parecido com um transtorno obsessivo compulsivo? Porque é um transtorno obsessivo e é compulsivo. A pessoa deixa de trabalhar, a pessoa deixa de estudar, a pessoa não dorme, a pessoa não come. A pessoa persegue, a pessoa ameaça. E não raras vezes vai a vias de fato. Ora, o Espírito Santo nos dá controle sobre nós mesmos. Então eu tiro esses pensamentos que legitimam e que dizem é assim mesmo, eu sou assim, e digo não, esse eu sou assim morreu em Cristo, está nas águas do batismo, nasceu uma nova criatura, movido não pelo espírito do mundo, mas pelo Espírito de Cristo. E se eu precisar de ajuda, eu quero dizer uma coisa, eu vou procurar ajuda. E se você precisar de ajuda, procure. Deus levantou profissionais, Deus levantou psicólogos, psiquiatras, Deus levantou pessoas maduras para te ajudar. E sabe, se você tem dor de dente, não adianta você procurar o pastor. Se você tem um problema cardíaco, não adianta procurar a irmã profeta. Se você tem um problema de fígado, não adianta procurar o missionário. Você pode até pedir a essas pessoas que olhem por você, mas você vai procurar o médico, você vai procurar o dentista. Então, procure um profissional capacitado, procure uma pessoa que você reconheça nela integridade, que você possa confiar, porque a Bíblia diz: Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Se supere. Passe a amar o outro e não apenas a você. Passe a amar o outro. Não viva mais nesse círculo vicioso. Não viva mais esse transtorno obsessivo compulsivo que as pessoas chamam de ciúme. Você é livre em Cristo Jesus para não sofrer e não fazer sofrer. Obrigado a você que está aqui conosco toda semana, nos ouvindo de uma forma especial. Quero mandar um beijo aí para o pessoal da Bahia, Carol, Léo, Lelê, essa turma toda aí. Que Deus abençoe, Catita, Alcineia, essa turma toda aí. Deus abençoe, beijo, fiquem com Deus.